Direitos e deveres do consumidor. Vamos conversar muito sobre Código de Proteção e Defesa de você, consumidor. Vamos falar de PROCON. Vamos falar com o nosso estimado Luiz Nienkotter, o nosso Luiz Carlos Nienkotter do futsal, né? Quem conhece o Luiz Carlos Nienkotter sabe que ele é muito do futsal, mas tem um compromisso muito sério, que é o trabalho voltado a você, consumidor, a nossa comunidade, que é, sim, a defesa e os direitos também que nós temos que fazer do nosso consumidor. E nós estamos aqui com o estimado, o nosso Luiz Carlos Nienkotter, o estimado que nós já conhecemos há muitos e muitos anos. Depois dessa abertura da banda Chapéu Preto, aí, estimado, obrigado por ter vindo no Na Boca do Povo. Estamos dando uma namoradinha fazia tempo já para ele vir aqui no Na Boca, né, estimado? É verdade, Neri. Que satisfação, que alegria de estar aqui. A gente realmente já tinha conversado algumas vezes anteriormente, já no ano passado, mas assim, é uma alegria, uma satisfação de ver os amigos da banda Chapéu Preto aqui também, temos alguns amigos aí, e agradecer o convite e falar um pouco de defesa do consumidor com a população, isso é muito importante. E a gente passar algumas coisas assim que o povão deve saber. Eu acho que algumas situações de defesa do consumidor que você em casa tem algum anseio, a gente vai estar procurando aqui sanar algumas dúvidas aí e agradecer de novo o convite do Neri. Tá bom, estimado, eu estava vendo aqui o estimado veio acompanhado da estimada, a esposa, a Giovana Márcia Bloch. A Giovana que está na Polícia Civil de Santa Catarina, mais notadamente aqui em Rio do Sul, há 22 anos, olha só, e você casado com ela há 20 anos. Coisa maravilhosa, hein, estimado? Então, Neri, para você ver que quando eu a conheci, eu já corria perigo, né? O pessoal brinca comigo que na época que eu a conheci, realmente ela já estava lotada na delegacia aqui de Rio do Sul. Então, nós somos casados há 20 anos, aí temos uma vida em comum aí, juntos, né? Temos filhos e caminhamos juntos aí nessa caminhada aí da vida aí, né? Que eu acho que é muito importante a família, né? E aí eu vejo aqui que a Milária, Luiz Gustavo, filhos, os enteados Vinícius e Mateus, e netos, que é uma coisa fantástica, o Gabriel, a Júlia, o Davi e o Renato. Olha que coisa fantástica, estimado. Então, Neri, a Milária é a minha filha, ela tem 25 anos, ela mora na cidade de Lages. Já tenho 3 netinhos com ela, então assim, foi uma surpresa. Agora, dia 1º, inclusive, de setembro, nasceu meu último netinho, que é o Davi, né? Aí temos também o Renato aqui, o filho do Matheus, que mora aqui na cidade de Rio do Sul, filho aqui de Rio do Sul também. E é uma felicidade, eu acho que a família é um norte que todos devem seguir, né? Eu acho que quem tem família e tem amigos é mais feliz. É verdade. Você tem uma história bonita, né? Depois vamos chegar lá no seu pai também, que teve uma história bonita. Mas só para encerrar aqui o assunto, que é, na verdade, uma história do currículo do nosso estimado Luiz Carlos Nienkotter, você também esteve no 23º Batalhão de Infantaria em Blumenau, servindo o Exército em 1987. Serviço militar também conduz o homem para um caminho correto? Com certeza, eu acho que foi salutar, foi muito importante na minha vida esse momento, lá em 87. Na realidade, eu já não precisava ter servido, eu fui como voluntário, porque tu vai falar do meu pai depois, ele serviu, ele foi para a Segunda Guerra Mundial, então eu tinha essa vontade de poder estar mais próximo. Eu imaginava que eu estaria mais próximo do meu pai estando lá no serviço militar. Mas me ajudou bastante na formação do caráter da pessoa, do homem, né? E eu acho que quem tiver oportunidade, hoje em dia está bem mais aberto, as pessoas hoje em dia não têm mais essa obrigação do serviço militar, mas quem pode e quem tem essa oportunidade deve fazê-lo porque vale muito a pena. É verdade. Nas Olimpíadas a gente percebeu isso, né? Grandes vencedores do Brasil com medalhas de prata, bronze e ouro, que passam pelo serviço militar, ou passaram e fizeram a sua carreira até no atletismo, muito do atletismo, no serviço militar. É verdade. A prova realmente, como você falou aí nas Olimpíadas, né? É muito procurado lá no serviço militar a condição física. A gente tinha o TAF, que era um treinamento que a gente fazia e era muito puxado. Então, as pessoas, os atletas, lá eles formam muitos atletas dentro dos quartéis. E as pessoas que, de repente, não querem seguir a carreira militar, acabam saindo do cenário. Mas é muito importante, lá, aqui mesmo em Blumenau, nós tínhamos muita disputa
nessa questão de educação física, né? Do TAF, dessa questão de corridas, de fundos, o pessoal fazia bastante. E o teu saudoso, estimado José Niencota, ele está aqui. Ele que esteve na Segunda Guerra Mundial, né? Então eu costumo dizer... É um ex-combatente. Eu costumo dizer que ele é meu herói. E realmente foi um herói. Eu costumo dizer, Neri, que ele foi um herói. E realmente ele foi um herói para mim e para um herói nacional, né? A pessoa que foi para a Segunda Guerra Mundial ficou 2 anos na frente da batalha lá, diretamente ligado na guerra da Segunda Guerra Mundial, e voltou como um herói nacional e ele continua sendo meu herói. E eu vi que você ficou emocionado, estimado. Engasgou, travou, porque o coração bateu mais forte, é isso? À vontade, estimado. Uma aguinha, à vontade, à vontade. Eu sei que quando alguém da família tem uma história bonita, como o saudoso José Niencota teve, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, que foi casado com a Rosane Queires. Rosa, Dona Rosa. Dona Rosa, que é a mãe do estimado Luiz Carlos. Ele nasceu lá em Tuporanga, em 8 de novembro de 68, né? Ainda muito jovem. Está aqui emocionado porque a história realmente do seu saudoso pai é uma história bonita. E a gente não tem que ter vergonha das grandes emoções que a gente tem do carinho e respeito por alguém da família. Pô, eu fiquei contente de ver você emocionado, sim, verdade. É verdade, Neri. Então fazem 32 anos, mas é muito presente ainda na vida da gente, né? Então... Estimado, e você aqui para dar sequência aqui para nós encerrar esse assunto, o currículo, porque você tem uma história bonita. Você começou a trabalhar com 13 anos vendendo picolé, estimado? Assim, é uma história, a gente não pode negar as raízes, né, Neri? Então isso me fortaleceu, eu acho que eu conto isso para todas as pessoas que eu posso contar, porque a gente vem de uma história humilde. Claro que a gente nunca passou fome, nunca faltou um pão na nossa casa. Meu pai e minha mãe sempre foram probos, né? Eles conseguiram alimentar e educar todos os 12 filhos, que não era fácil naquela época. E a educação, tua mãe professora, né, estimado? A minha mãe foi professora a vida toda, ela dava aula de manhã, de tarde e de noite, para dar conta desse sustento dessa família grande, né? Então, nós viemos para Rio do Sul em 73, então, na época, não se tinha muito trabalho, aberto, né? O comércio aberto para o trabalho. Então, era uma labuta, né? Meu pai trabalhou no INSS, antigo INSS, que hoje é ali onde é o Itaú hoje, por muitos anos, até se aposentar. Então, foi uma labuta. Minha mãe, como eu falo sempre, como eu falei do meu pai, a minha mãe é minha rainha. Eu sempre digo que a minha mãe é minha rainha. E 12 filhos, né? E 12 filhos. Isso é um time de futebol com reserva ainda. Eu sou reserva porque eu sou o 12º. Você é o último, então eu sou reserva. Como o time estava completo, eu virei árbitro. E falando em futebol, você trabalhou também na antiga Rissul, Volkswagen aqui, da família Teixeira, né? E depois lojas HM e lojas Queires, que foi embora já, depois de muitos anos, está retornando da Rio do Sul. Mas você, há 27 anos, atua como árbitro de futsal. O nosso futsal, antigamente era o futebol de salão, hoje é futsal. E você que é da Federação Catarinense de Futsal, da Confederação Brasileira de Futsal, 19 anos de torneio de verão Brejeiros na madrugada. Geralmente você tem uma história no esporte aí, no futsal, em Santa Catarina e no Brasil, né, estimado? Eu queria dizer para as pessoas que o culpado de eu ser árbitro também foi o torneio de verão. Porque talvez as pessoas não saibam da história, mas eu iniciei vendendo bilhetinhos lá no torneio de verão, bilhetinhos de cerveja, de refrigerante. Aí eu via lá a atuação do Pepe, o pessoal aqui, o Valdir Marcelino, o pessoal da região, e a gente acabou ficando próximo, fazendo algumas amizades. E aí o Pepe me incentivando, o Valdir Marcelino me incentivando, acabei iniciando na carreira de árbitro de futsal em 89, porque eu parei de jogar, tive uma pequena cirurgia na época, não podia mais jogar, jogava aqui nos interiores, né? Então era muito amador também na época, mas foi muito bacana. Eu tive uma carreira de sucesso no futsal, eu alcancei o auge onde um árbitro pode chegar na carreira de árbitro de futsal dentro do seu país. Não consegui chegar na FIFA, claro que é o auge, mas aí eu já tinha passado da idade também, não era mais possível. Mas eu acho que eu fiz um belo trabalho, representei bem a cidade de Rio do Sul. A gente sabe que o árbitro ele é sempre muito questionado, né? E graças a Deus a gente sempre teve um bom desempenho e uma boa visão pelos torcedores, pelos dirigentes, então, enfim, todos que rodeiam aí o futsal.
E o torneio de verão Brejeiros da Madrugada, que você faz muito parte disso, Neri, ali hoje está nas mãos do Eduardo, né? Mas na época lá, a gente iniciei na época como bandeirinha. Não existiam 2 árbitros no futsal. Era o árbitro, a figura do árbitro, mais os 2 bandeirinhas. 2 bandeiras. Então a gente começou muito lá atrás e hoje a gente tem essa experiência do futsal, né? É verdade. Você tem realmente o Brejeiros, que fez torneio de verão durante 40 anos e parou momentaneamente, esperando aí umas soluções aí de ginásio, de arena e coisa que pode acontecer, pode demorar um pouquinho mais, mas deve acontecer. E a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, se vamos continuar com o torneio que durante 40 anos abrilhantou o futsal da bola pesada aqui em Rio do Sul, em todo o Alto Vale, porque não dizer no sul do Brasil. E mais, com aquele grande evento que a gente conseguiu incluir, que foi até uma ideia do José Antunes Filho, que foi o Sapinho, que foi uma coisa maravilhosa. Quantos craques que apareceram no Sapinho que estão no futsal aí do Brasil afora, mundo afora, né? Eu acho que o Brejeiros foi modelo nisso, eu acho que tem que se dar uma continuidade. Hoje, a Liga Regional está na mão do Marco Aurélio Ferrari, filho do nosso tucano. Que é nosso parceirão. Nosso parceiro aí, ali, trabalha junto com a gente também. E assim, ele está resgatando isso também, Neri. Isso é bom a sociedade saber também, que ele está resgatando essa questão das categorias de base, porque é a formação do atleta, né? Então isso é muito importante. Nós temos até alguns torneios adultos, mas ele enfatiza muito essa questão das categorias de base para formarmos realmente aquele futsal forte que nós tínhamos no passado aqui na região do Alto Vale. E voltou muito forte esse ano. E voltou muito forte. A Liga voltou muito forte. O adulto aí tá pegando. Voltou muito forte. Aí tá nas semifinais. Voltou e muito com certeza forte. A Rádio Mirador, inclusive, está acompanhando os jogos. Isso é muito importante também. Valoriza a competição. E eu acho que é importante e só tem a crescer o futsal da região do Alto Vale. É verdade. Estimado, nós vamos ao primeiro intervalo. E vamos ao que interessa, que é o PROCON. Vamos ao que interessa, que é falar dos direitos, deveres do consumidor e o trabalho do Luiz Carlos Liencotter e do nosso PROCON, que está aí em defesa de nós, consumidores. Nós precisamos sempre desse amparo, um amparo legal, um amparo que existe uma lei lá de 1989, acho, se não me engano. Ele foi sancionado em 90. Em 90 foi sancionado, em 89, em 90 foi sancionado. Que nós vamos conversar no segundo e terceiro bloco muito sobre isso, para tirar dúvidas, deixar bem claro muitas coisas, depois do show da nossa banda Chapéu Preto.